Senhor, nós te pedimos a presença do Senhor, a glória do Senhor, para que possamos fluir nesses dias das semanas e que essa semana seja uma semana extraordinária, seja uma semana poderosa, seja uma semana desatadora. Nós estamos clamando, Senhor, pedindo que haja o liberado do Senhor sobre nós e que todas as coisas que já estão prontas no céu seja liberado na terra, tudo aquilo que já foi formado no céu seja liberado na terra em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós ontem estávamos falando sobre o espírito de entendimento e para mim é algo poderoso o entendimento que é, ele desata as revelações. Então, olhando para o contexto, nós vamos ver que o entendimento ele vem para desatar todas as revelações que estão sendo processadas, estão sendo liberadas. Porque sem entendimento, nós podemos ter até informação, porém, se nós não temos entendimento, essas informações não vão trazer transformação. Há um texto que o próprio Jesus ele diz, né, que o povo ouvia, porém não entendia. E é o que eu mais vejo hoje em falta na igreja eu não coloco em um ministério, eu coloco como na igreja, é o espírito de entendimento. As pessoas estão lendo a palavra, estão tendo a informação da palavra, porém não estão tendo entendimento. E essa foi a palavra, né, que o próprio Filipe usou para aquele eunuco. Você entende o que você lê? Ele falou, não tem ninguém que me explica. Então, nós precisamos andar e fluir no entendimento. Então, falamos do primeiro dia, que é o senhorio, o segundo dia, que é a estrutura da sabedoria, e o terceiro dia, onde nós falamos, então, sobre o avanço do entendimento, porque ele traz revelação, e as revelações nos fazem fluir. Então, querido, se você quer buscar algo do Senhor, busque o entendimento, busque com muita potência, que vai te livrar, e o entendimento ele vai te livrar, na verdade, dos prejuízos, né, assim dizendo. Amém? Então, vamos para o quarto dia, que está ligado, nós vamos falando sempre de um contexto Cronos e Kairos, depois nós passamos para a eternidade, que é a manifestação do Espírito do Senhor, e a conexão com o número da semana em fazermos a renúncia. É assim que nós temos procedido. Então, vamos lá. O quarto dia está ligado ao dia de Mercúrio, né? Terrenamente assim dizendo, ao nome do calendário, ele fala sobre o dia de Mercúrio. E, Mercúrio é uma denominação de um deus chamado Hermes. E quem era Hermes? Hermes ele está ligado às informações. Hermes era um mensageiro e deus da venda, do lucro e do comércio. Era o filho de Maia e também conhecido como Ops. Interessante que Mercúrio ele sempre está ligado ao comércio. O Mercúrio ele sempre está ligado à questão venda, à questão lucratividade, à questão informação. As informações ela é uma base central do Evangelho. Nós temos trabalhado um tempo já sobre essa questão das informações, porque quando nós olhamos para a questão reino de Deus, parece que nós vimos muitas coisas, porém não vimos o que é necessário. O reino de Deus ele é sempre pautado sobre informações, é sempre sobre informações. É ouvir as informações, guardar as informações, fechar as informações, abrir as informações. Então está tudo ligado à informação. E aí nós estamos vendo o reino de Deus se transformar em um processo de alma ou um processo de sentimento e não de informação. E dentro desse contexto, nós vamos ver que as informações, elas são o ponto mais chave de todo o reino. Por isso o Senhor disse, se vocês ouvirem e ouvirem a minha palavra, se vocês ouvirem o som da minha boca, se vocês ouvirem aquilo que vem de mim, vocês serão alimentados. O próprio Senhor diz isso, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. O Senhor Jesus, ele pergunta, né, para os discípulos, olha, se vocês querem ir embora também, pode ir. O apóstolo Paulo,
Tá bom o microfone aí? O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, perdão, o apóstolo Pedro, né, nessa pergunta aí, ele fala assim, Senhor, para onde nós vamos? Se só o Senhor tem palavras de vida, veja que tudo está ligado a palavras, às informações, e automaticamente as informações estão ligadas ao comércio. Irmãos, o comércio é informação. Uma das características que eu vejo do próprio. É verdade. A própria característica que nós vamos ver do comércio é quem tem informações. Então, aqueles que têm informação antecipada, normalmente, eles vão ter mais sucesso. Toda a briga do mundo é sobre informação. E foi essa dinâmica que fez o homem cair. Lembre-se, aquela árvore produzia informação. Às vezes a gente só pensa assim, ele não podia comer do fruto. Não, querida, aquele fruto produzia informação. Essa é o que nós chamamos da mentalidade cósmica. É a mentalidade, a mentalidade do cosmos, a mentalidade do diabo. Aquilo foi produzido como a genética do diabo. Eu tenho ministrado isso, mas eu quero deixar aqui gravado essa palavra. Se olharmos, nós vamos ver o quê? O diabo era um querubim, querubim da guarda. Mas você já parou para pensar o que ele guardava? Isso daí está em Ezequiel 28. Se olharmos para Ezequiel 28, vamos abrir aqui Ezequiel 28. Ezequiel 28, versículo 14. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permaneci no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavam. Perfeito eras no teu caminho, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação de teus comércios, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio às pedras, aos brilhos das pedras. Veja que o Senhor repete essa questão de pedras, perdão, ele repete essa questão de guarda, né? Ó querubim da guarda, ó querubim da guarda. Aí a gente para perguntar, irmãos, vamos lá, o que esse querubim guardava? O que era responsável? 2. Quais eram os comércios que Satanás fazia? Veja, duas coisas aqui que às vezes fica sem sentido. Primeiro, um querubim que guarda alguma coisa, ou alguém que está ali como um protetor, aquele que esconde, aquele que tem o abrir e o fechar de portas, assim dizendo. E 2, ele começou a fazer comércio. Ah, apóstolo, então você está dizendo que todo comércio é do diabo? Não, irmãos, não estou dizendo isso. Estou dizendo a forma de proceder. Ou seja, ele começou a fazer comércios. 3, ele era perfeito, porém, um dia encontrou iniquidade e pecado nele. Veja que o Senhor diz, você era perfeito até que. Você era perfeito do começo da tua criação até que em ti foi encontrado pecado. Então veja que o pecado, ele precisa de uma porta para abrir. O pecado, ele não, vou colocar aqui, ele não é produzido pelos demônios em si. Porque aqui nós estamos vendo o líder dos demônios, ou o processo de como esses anjos se tornaram demônios. Então, os demônios, na verdade, governam sobre o pecado. É como a gente fala do sol e da lua. O sol, ele não traz luz, entre aspas.
ele governa a luz. Lembra que a luz foi feita antes do sol, porém, agora o Senhor passa o governo para ela. E assim como eu vejo sobre o pecado. O pecado não é que os demônios estão livres, na verdade eles governam sobre o pecado, mas encontrou-se um pecado, brotou-se um pecado, surgiu o pecado nesse príncipe, que era um príncipe ungido. Veja, em ti, você, quer dizer, você era perfeito até que foi encontrado pecado em ti. Isso dá um nó na cabeça, né? Peraí, como assim foi encontrado pecado em ti? Quem que foi o primeiro? Aqui nós estamos vendo antes do ser humano. Aqui é daquele texto entre Gênesis 1:1 a Gênesis 1:2. Porque entre Gênesis 1:1 e 1:2 há um espaço de tempo. Então a terra foi criada e o céu foi criado totalmente pleno e perfeito. Ponto. Houve um espaçamento de tempo, e nesse espaçamento de tempo, a terra se tornou sem forma e vazia. Então, nós estamos dizendo nesse espaço de tempo entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis, onde o diabo se corrompeu. E aí o Senhor então começa a reconstruir todas as coisas, e essa reconstrução, e aí o Senhor faz o homem agora para sujeitar esses demônios que caíram. Mas a pergunta aqui é, peraí, se o Senhor não fez o diabo sendo diabo, ou seja, o Senhor não fez o diabo sendo mal, fez ele sendo bom, ele era Lucifer, ou Lucifer, o querubim ungido, o anjo ungido que guardava, o que fez com que a pessoa desse querubim se tornasse mal? Aqui entra uma outra palavra que pode dar fundamento para isso, é quando o próprio Deus disse sobre Caim. Caim, você ainda não é ruim, porém o pecado está batendo na tua porta. Cabe você controlar isso. Ele não disse os demônios estão te tentando, ele diz o pecado está batendo na tua porta. E quando esse pecado abrir a porta, automaticamente você vai começar a fluir no governo de demônios, porque eles têm agora o governo sobre os pecados, né, que é a natureza pecaminosa. Então veja que o pecado ele se trata de uma natureza. Eu me associo à obra dos demônios. Então cada pecado é uma associação a um demônio. Amém? Porém, quando nós olhamos para Satanás ou para Iléu, ou para Lucifer, assim, que a gente já vê várias denominações, mas nós vamos ver que ele era um querubim da guarda. Mas o que ele guardava? Ele habitava no Monte Santo, ou seja, ele habitava junto, ele tinha acesso ali, não que junto, perdão, ele tinha acesso ao trono do Senhor. O que dá a entender é que esse príncipe ou esse querubim, ele manuseava as informações criativas. Todas as informações criativas passavam por ele. Então, ele pegava as informações. Eu citei ontem, eu estava ministrando com uma turma, e citei isso. Hoje, nós vemos como muito simples. Exemplo, celular. Eu pego meu celular e vou fazer uma ligação. Para mim é simples. Eu digito o número, pronto, fiz a ligação. A pessoa lá não sei na onde está me ouvindo. Para nós é simples, porém o processo para que isso se torne simples é muito complexo. É um processo complexo demais. Ou seja, todo o sistema operando aqui, a comunicação que sobe a um satélite, que desce para a pessoa, que vai para uma rede, que transforma em energia, da energia que transforma a som, aquela coisa toda, meu irmão. É um processo muito complicado. É igual nós falamos assim, e Deus disse, haja luz. Pronto, parece tão simples, mas o processo disso é muito complexo. O processo dessas coisas é um processo complexo que aconteceu. E isso envolve todo o reino de Deus. Imagine agora o começo de todas as coisas. É como que todas as informações criativas
fossem executadas. É como Deus diz, eu quero isso. E aí então saía essa palavra e saía todos os governos, né, espirituais executando as ordens do Senhor, fazendo com que fosse feito tudo aquilo que ele estava propondo para fazer. Então ele liberava a criação, então as coisas iam sendo formadas. Isso, o que dá então um entendimento é que Lúcifer ele tinha o controle dessas coisas. Ele tinha as informações, ele pegava as informações de Deus, que são espírito, e liberava, ou seja, e distribuía. Olha, primeiro dia, vamos tirar essa questão do primeiro, segundo, terceiro dia. Vamos colocar aqui a questão de Gênesis 1:1, onde está formando todas as coisas perfeito. E aí a gente vai ver que está sendo lançado, mas começou um tempo, ou em um período de tempo, é como que ele pegasse essas informações e retesse dentro dele. Ele pegasse as informações e retesse dentro dele. Ele pegava as informações, ele não passava, ele retia. Essa é uma obra diabólica. O reter, irmão, uma coisa é guardar, outra coisa é reter. E o reter, e no reter eu faço comércio. O que é o comércio? Vou colocar aqui o comércio de grão. Eu moro num lugar, eu faço parte, né, de um lugar onde tem muito grão. Então as pessoas plantam e eles têm uma coisa chamada armazém. Eles armazenam todos os grãos, que são silos. E ali eles vão secar aquilo ali e vão guardar. Na verdade, eles vão reter. Por quê? Porque eles vão fazer agora o comércio. Em que sentido? O preço está baixo, eles seguram. Não tem problema, deixo ali 1 ano, pode deixar o tanto que for, eu seguro. Então, isso seria o esconder. E uma das coisas é, eu seguro para fazer o preço subir, então quando o preço solta, eu libero. Isso é o comércio. Eu seguro e libero. Eu seguro e libero. Isso daí, meu irmão, é o comércio que Satanás fazia, mas ele fazia um comércio com o quê? Com as informações. Ele começou a liberar algumas informações e reter outras, liberar umas informações e reter outras, e essas informações dentro dele foi provocando uma distorção na genética dele, até o ponto onde, pum, surgiu o pecado. Fez com que ele começasse a ter informações dentro dele que ele não podia. Apóstolo, que loucura é essa? Olha para Gênesis. Aquela árvore traria o quê? Conhecimento. E esse conhecimento aplicado à alma humana distorceu a alma humana a ponto dele se tornar iníquo. O homem passou a se tornar iníquo. Então, o que nós estamos vendo aqui é o processo de iniquidade, o processo de pecado, é quando nós deixamos que informações entrem dentro de nós que não são informações saudáveis. E aí, olhando, por exemplo, para a cura da alma, quantas informações chegam na nossa alma que nós retemos? Vamos lá. O fulano falou mal de ti. Eu retenho aquilo. E aquilo entra na minha alma. E eu não libero. Aquele sentimento que o fulano falou mal de mim vai entrando na minha alma e vai produzindo. Primeiro dia, o segundo dia eu já começo a ficar com raiva, o terceiro dia eu fico pensando como ele pode ter falado mal de mim, o quarto dia eu preciso de vingança, essa pessoa vai ver, ou seja, aquilo vai gerando tanta coisa dentro de mim, tanta coisa, que quando eu vou ver, aquela informação abriu porta para o pecado. Abriu porta para os demônios, se tornou pecado e abriu porta para os demônios. Aí entra a ira, a raiva, o ódio, o ressentimento, a amargura, né? O que a gente sempre fala é questão da alma, porque todos os pecados estão na alma. Então, assim que aconteceu lá no começo e assim que acontece até hoje. Por isso o Senhor diz, não deixe o sol se pôr sobre a tua ira. Ou seja, entrou algo, uma informação, se é uma informação de vida, entra dentro de você, produz vida e depois você libera. Eu sempre vou ter que abrir e fechar. Agora, se é uma informação maligna, solta ela, meu irmão. Não deixa ela ficar dentro de você. Não retenha ela. Não retenha, porque se você reter, ela vai gerar iniquidade dentro de ti. Ela vai distorcer. Iniquidade significa
torcido. Ela vai distorcer todas as coisas. E aí você vai começar a fazer comércio. O que é comércio? É informação. Você leva uma informação de lá para cá. Irmãos, olha, o que é a palavra comércio? Eu vou pegar biblicamente aqui. Voltando para a Bíblia. Comércio. Na multidão do teu comércio. A palavra comércio é uma palavra hebraica, né? Lógico, aqui, está no Antigo Testamento, que significa mercadoria, comércio e negócio. Porém, ela vem de uma palavra chamada, de uma outra palavra que é ir de um lado para o outro. Então, o que é comércio, querido? Eu pegar, por exemplo, um produto lá em São Paulo a R$ 20 e vender aqui a 40, 50, sei lá. Ou seja, eu trouxe de um lugar para o outro. Isso é comércio. Então, eu fiz comércio. Eu peguei de um lugar e trouxe para o outro. E como nós caímos nos comércios de Satanás? Quando eu pego uma informação, deixo ela processar na minha vida, e aí eu vou fazer o quê? Levar para outro lugar. Então eu vou lá na casa, eu vou pegar aqui, quem está dos meu lado aqui, né? Que eu conheço aqui, a pastora Vera. Eu vou lá na pastora Vera, e aí a pastora Vera está falando. Eu pego essa informação da pastora Vera e levo lá para a pastora Neide. Ou seja, eu peguei de um lado e levei lá para o outro. Você entendeu aqui? Esse é o comércio de Satanás. Eu pego a pastora Vera, de repente está lá, falou alguma coisa, e eu fui lá na pastora Neide, falei, viu, pastora Neide, como a pastora Vera é? A pastora Vera não sei o quê. O que nós chamamos mais comumente de fofoca, né? Eu não vou dar um nome vulgar disso daí. Ou seja, toda fofoca acaba sendo o comércio de Satanás. É levar uma informação de um lado para outro lado. Então, quando nós estamos olhando para esse processo, falamos, apóstolo, nós estamos no 4º dia, você está falando desse negócio aí, o que tem a ver? Tudo, querido, porque Hermes é o cara das informações e do comércio. Hermes era aquele que fazia comércio. Hermes fazia com que todas as coisas fosse comercializada e levada de um lado para o outro lado. Beleza? Vamos lá. Esse era o comando de Hermes. Veja aqui também, olha o galo aqui. Quem lembra do galo que cantou, né? Ele era responsável e ele tinha um cajado. O cajado dele tinha, que era chamado vara de Asclépio. Esse cajado, ele tinha as serpentes, que é o conhecimento da serpente, porém havia asas. Veja que Hermes, a representação de Hermes é com asas nos pés, asas na cabeça e asas na mão, fazendo com que haja aceleramento no andar, aceleramento no pensar e aceleramento no produzir. Então ele sempre está ligado às informações aceleradas. Irmãos, preste atenção. A prosperidade, ela sempre vai vir pelas informações. É isso que a galera não entende. Nós, infelizmente, viemos de uma cultura onde nós esperamos que Deus nos dê tudo. E Deus não vai dar. Deus não vai dar coisas. Deus vai te dar informações. E nessas informações você vai prosperar. Principalmente quando nós falamos assim, irmão, você tem que ser fiel. Seja fiel no teu dízimo, nas tuas ofertas, porque aí Deus vai te dar riqueza. Não, querido, Deus não vai te dar riqueza. Deus vai abrir as janelas do céu e você vai ter informações que te farão prosperar. Porém, se você é infiel, a janela do céu está fechada. E aí você passa a não operar debaixo das informações do alto. Vamos lá. Por que Abraão prosperou? Porque Abraão tinha uma informação de Deus, vai para tal lugar. Isaac. Por que Isaac prosperou? Você vai ver que no tempo que havia crise no Egito, o Deus falou para Isaac, Isaac, planta. E Isaac foi o único que plantou e ele colheu 100 por 1. E a Bíblia diz, Isaac se tornou riquíssimo.
Veja, não foi Deus falando assim, toma aqui, eu estou trazendo um anjo aqui que está te dando aí um cheque milionário, uma barra de ouro. Não, querido. Era sempre informações que esses homens tinham e essas informações estavam além do tempo deles. Eram como se fossem informações privilegiadas, que é o que nós chamamos de profético. O que é profético? É informação. Quando nós olhamos para Mercúrio, que é a estação que nós estamos agora, o mês que nós estamos agora, pautado nessa questão, é as informações do comércio, é as informações das. É a estação do comércio, é a estação das informações. Eu preciso ter informação, eu preciso acessar as informações do céu, eu preciso saber o que Deus está querendo, eu preciso saber o que Deus está falando. Veja, tudo vai funcionar por informação. Quem era Hermes? Era o cara que pegava as informações do segundo céu, Zeus, e trazia descodificando para o primeiro céu, homem. Então é como que ele fosse um descodificador das informações. Aqueles que já estudaram, existe principalmente seminário, né? Existe uma matéria chamada hermenêutica. Quem já ouviu falar de hermenêutica? E hermenêutica é a arte de interpretação. Olha que lindo isso, né? O que é hermenêutica? É os conceitos de Hermes. Depois você pesquisa aí o que é hermenêutica. A hermenêutica é como interpretar algo, mas segundo os conceitos do deus Hermes. Quando nós ouvimos ou quando nós pegamos algo, nós temos que processar. E essa base de processamento é a base grega. E aí é aquela luta que nós estamos sempre falando, queridos, nós vamos ter a luta de os filhos de Sião, quanto como os filhos da Grécia. O quarto dia é o dia de formatação do meu processador. Eu preciso processar da maneira Sião, eu não posso processar da maneira Grécia. Porque quando eu começo a processar uma informação dentro dessa questão grega, nós vamos então fluir nas atitudes gregas, ou na linha de pensamento. A minha alma está sendo modificada para o grego. Se nós olharmos para todas essas mazelas que olhamos para as interpretações bíblicas, você vai ver que uma delas, dentro da hermenêutica, é a figura de linguagem. Então, quando nós tiramos a realidade da palavra e colocamos como uma figura, não era isso que ele estava querendo dizer, ele estava querendo dizer outra coisa. Essa era uma figura de linguagem. Então, se você vai para a hermenêutica, você vai ver que é uma prática grega de interpretar as escrituras, e não com a mente hebraica, assim dizendo. Mas voltando para cá, nós vamos ver então que Hermes, ele estava totalmente ligado à arte de descodificar o som do céu. Então ele pegava as mensagens de Zeus, que tinham raios, então ele falava como trovões, né? Segundo a mitologia, aí ele tinha a voz, então a humanidade não conseguia ouvir. Então Hermes ele descodificava e trazia. Então Hermes é aquele que pega recursos para usar na guerra. Uma representação de Hermes, em uma parte cinematográfica, é aquele filme Capitão América. O Capitão América, na verdade, é a representação de Hermes. Aquele que tem as informações genéticas, porque ele sofreu uma informação genética, ele sofreu, perdão, uma alteração genética, e ele passa agora a angariar fundos para a guerra. E essa é uma questão de Hermes. Hermes, ele vai sempre angariar fundos, ou seja, acumular informações, e aí nós estamos falando sobre as informações. Abraão teve uma informação e enriqueceu. Isaac teve uma informação e enriqueceu. Jacó, ele teve uma informação e enriqueceu. Irmão, vamos lá. Para cá. Vamos dizer, vem para cá. Você acha que uma varinha cheia de listrinha vai mudar a genética de alguém, irmão? Para que pensa comigo. Você acha que você colocar uma varinha de amendoeira cheia de listrinha
vai fazer com os meus cachorrinhos, vou colocar aqui na coisinha dos cachorrinhos, os cachorrinhos vai fazer tudo malhadinho? Não tem lógica. Não há nenhum pingo de lógica nisso. Depois você vai ver, depois você vai ver que essa questão, a Bíblia diz que um anjo apareceu para Jacó e dando esse código. Na verdade, isso era um código. E todas as vezes que ele fazia isso, ele alterava as informações genéticas. Ou seja, ele teve uma informação, o céu falou com ele, faça isso. E ele começou a fazer, e isso trouxe prosperidade para ele. José teve uma informação, um sonho. Nós vamos ver Daniel, ele tinha informações, revelações. Então, todos os que prosperaram é porque tinham informações. O que nós queremos declarar sobre a tua vida hoje é isso, que os céus, no caso não só o céu, segundo o céu, mas que o trono de Deus te trará informação e você será uma pessoa que andará sempre à frente das informações desse mundo, porque você tem a mente de Cristo. Por que ninguém pegou Jesus? Por que ninguém conseguiu pegar alguma falha em Jesus? Porque ele conhecia os pensamentos das pessoas. Ou seja, ele tinha informação na frente. Ah, mas Jesus é Jesus, irmão. Não, querido, Jesus era homem. Já pregamos sobre isso. Jesus veio na capacitação de homem. Sobre ele tinha o espírito de conselho. O espírito de conselho é isso, é o quarto dia, é o espírito de conselho. Então, Hermes, ele está ligado às informações aceleradas, que faz as pessoas prosperarem. As informações as informações que faz as pessoas avançarem. Então nós vamos ver Mercúrio era um deus romano encarregado de levar as mensagens de Júpiter, sendo filho de Júpiter e de Bonadeia, ou seja, da Terra, e nasceu em Cilene, que era um monte de Arcádia. Então veja, estava lá em cima, num monte, né, segundo a mitologia, e trazia as informações de Zeus. Qual que é a figura disso? Zeus, ele quer se comportar ou se declarar como Deus de toda a criação. Então, a referência aqui é como que um ser que trazia as informações do Monte Santo, assim, para eles, trazendo para os homens. Isso é o profético. Quando eu pego as coisas do alto de Deus, do alto céu, e trago descodificado. Os seus atributos incluem uma bolsa, uma sandália e um capacete com asa, e uma varinha de coldão e o caduceu. Esse é o símbolo dele. Irmãos, quando nós então partimos, nós estávamos ministrando, quando nós partimos agora para um contexto de confrontar os comandos da nova era, você que vai ver que a nova era, ele vai tentar fazer o que nós chamamos de abertura dos chakras. O que seria essa abertura dos chakras para eles? São os portais, 7 portais, que são esses elos aqui da serpente, fazendo com que entre esse pleno, que aqui é como que se tivesse a consciência cósmica para a nova era. Então, o que nós precisamos é quebrar essa mentalidade grega e ativar a mentalidade de Cristo. Esse é o processo. Mas 4 no hebraico, nós estamos no quarto dia, fala de portas. E nós estamos no espírito de conselho. Conselho é tomar as informações dos céus, porque na multidão de conselho há sabedoria. Eu preciso estar na multidão de conselho. Nós estávamos ministrando e eu mostrei até uma... a gente estava... Deixa eu pegar aqui. Mostrei até uma foto, né? Que o comando da nova era, ou o comando egípcio, assim dizendo, da feitiçaria, eles trabalham tentando ativar no ser humano toda essa mentalidade, fazendo com que a coluna do ser humano e a base do cérebro se torne a base de Asclépio, ou a base de Hermes, fazendo com que a cabeça do ser humano flua nas informações corrompidas. Esse seria, então, uma das funções das trevas, é fazer com que a mente da pessoa flua nos pensamentos totalmente diabólicos,
os pensamentos de Hermes, ó a asa e ó o topo aqui do cajado dele, fazendo com que a coluna do ser humano se torne essa base. Então a coluna com o cérebro, fazendo com que seja essa vara e essa asa que seria as informações aceleradas cósmica ou do mundo, foi o que Adão fez. Adão, ele entrou nesse processo, ele trouxe essas informações que ele não podia ter. Então, nós precisamos romper com isso. A palavra que é no quarto dia, o Senhor quer romper com as estruturas mentais gregas. No quarto dia, o Senhor está quebrando todas essas estruturas, ativando os conselhos do Senhor. Há conselhos para você. Tome os conselhos do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa. Como eu tenho visto as pessoas fazerem isso? E hoje nós estamos lidando aqui, né? Eu estou num processo aqui lidando com isso e eu quero até passar para vocês. Irmãos, muitas pessoas têm entregado aquilo que Deus tem dado a elas. Principalmente ministério. E uma das palavras que o Senhor me trouxe é essa. Todas as vezes que você entrega, Deus recebe, querido, de volta. E cuidado, às vezes você nunca mais terá isso. Quantas vezes eu vejo as pessoas dizendo assim, eu como pastor, o negócio é o seguinte, eu não quero ser mais líder, eu não quero participar desse ministério, eu não quero participar mais de adoração, de louvor, de intercessão, de libertação, eu não quero mais, toma aqui, eu não quero mais fazer parte disso. Você está entregando o teu ministério, você está entregando o teu chamado, você está entregando, ou seja, você não tomou conselho, você só chegou entregando. Olha que terrível isso. Cadê a sabedoria? Você não teve conselho, você não parou para perguntar, olha, cara, eu estou passando por um processo, eu estou passando por um tempo, eu estou meio que na pressão, tem como você me ajudar? Não, você já chega fazendo assim, olha, eu não quero mais saber disso, toma. Eu não quero mais participar disso, toma. Eu não quero mais isso para minha vida, toma. E hoje, o Senhor estava falando exatamente isso, através de uma visão, né, com a Lu, e Deus falando exatamente isso, olha, o que vocês estão me entregando, eu estou recebendo. Porém, isso nunca mais será restaurado na vida de vocês. Então, cuidado, meu irmão, com o que você entrega. Cuidado com esse negócio. Eu não quero mais fazer, não. Eu estou entregando. Eu não vou ser mais intercessor. Eu não vou ser mais adorador. Eu não vou ser mais libertador. Eu não vou ser mais pastor. Eu não vou ser mais apóstolo. Cuidado com essas palavras que usamos. Porque Deus está recebendo, meu irmão. Você não quer? Isso chama Esaú. Esaú entregou a primogenitura. Deixa eu te perguntar, Esaú recebeu de volta? Não. Ele perdeu a primogenitura e depois perdeu a bênção da primogenitura. E ele foi considerado como a casa do orgulho. Então, cuidado, querido, que nessa temporada as informações estão vindo para a gente começar a entregar coisas. O diabo, ele só está fazendo assim, ó. Vamos lá, entrega, porque Deus te deu algo, mas você não está tomando conselho. Por isso é importante que no meio da semana nós temos que parar para tomar conselhos. Quais são os conselhos que você tem tomado? Quem tem te aconselhado? Por isso o quarto dia é o dia da porta. E o que abre porta na minha vida? Os conselhos do Senhor. Ah, mas eu estou cheio. Querido, se esvazia. Se você já está cheio, já é um erro. Você não pode se encher. Quem se enche é porque não tem um processo prático de limpeza. Você não consegue fazer limpeza na tua alma, por isso ela enche. Você não tem um separador de lixo, esse é o problema. Você não tem um separador que faz você processar, não, isso daqui não presta, eu estou jogando fora, isso daqui presta, eu guardo e não retenho, eu guardo e depois libero, então eu vou fazendo esse processo, então eu não me encho. O problema é que quando eu já estou cheio, e eu vou usar uma palavra que nós costumamos a dizer, estou de saco cheio, e a palavra é como lixo mesmo, que você coloca um saquinho no lixo, e aí você vai enchendo aquele saco, e aquilo chega a ficar cheio, transbordando que não cabe mais nada. Aí, o que nós precisamos? Precisamos de um ouvido para desabafar. Aí a gente vai lá, vamos lá, né? Vamos lá na pastora Neide e vamos começar. A pastora Neide, não aguento mais isso, não aguento, meu Deus, não aguento mais. E o que eu quero parar, eu quero desistir, toma aqui tudo, não quero mais, não quero saber de mais nada, não aguento. Aí,
Eu creio que todos os pastores já ouviu isso, né? Aí a pessoa humilhante, né? Chega então e diz o seguinte: ufa, precisava ter conversado mesmo, viu? Muito bom ter conversado, pastora Ney. Tchau. Mas deixa eu te perguntar, que conselho que ele escutou? Nenhum. Ele só desabafou. Resumindo, daqui 2 meses ele está com o saco cheio de novo. Por quê? Porque ele não escuta conselho. Ele só quer falar para descarregar o que tem dentro dele. Aí ele descarrega em cima de uma outra pessoa que entendemos que é um líder ou qualquer um que nós achamos que compensa ouvir, mas eu nunca estou tomando os conselhos do Senhor. Então, nesse quarto dia, o Senhor quer nos dar conselho para que nós não nos enchemos, conselhos que nos vão trazer direção, conselhos que não vão fazer a gente desistir, conselhos que não vão fazer a gente entregar aquilo que Deus nos deu. Então, eu vou dizer de novo, cuidado com as palavras, estou entregando, eu não quero mais. Isso está referindo que Deus vai tomar de volta, querido. E quando Deus tomar de volta, provavelmente você não terá mais. Você entregou. O problema é teu. Você entregou. Então, cuidado com as informações que estão sendo guardadas na sua alma. Por isso, no quarto mês está ligado a esse comando. O Senhor quer transformar a tua vida, o Senhor quer te dar direção, o Senhor quer te fazer prosperar. Tudo aquilo que me enche, que não é bom, me traz miséria também. Lembra que está tudo pautado, a semana está pautada na minha produção. Primeiro dia de trabalho, primeira-feira, segunda-feira, terceira-feira, quarta-feira e quinta-feira. Ou seja, está ligado a dias de produtividade. Para que eu chegue no Shabat e consagre o que eu produzi ao Senhor. Então, estamos dizendo agora que estamos na quarta-feira, ou seja, no quarto dia produtivo. Que os conselhos e a palavra, as informações do Eterno, faça com que haja multiplicação na sua vida. Que essas palavras ativem a genética. Para mim, a maior questão que está ligado também a Lilith, mas porém Hermes, ele também é um transformador genético de informação. O Senhor foi o que mais fez as chamadas intervenção genética, alteração genética, assim dizendo. Preste atenção aqui, o Senhor diz assim, 6 anos vocês vão produzir, no 7º vocês não plantam. Tudo bem, mas o que essas pessoas iam comer? Vou dar um exemplo aqui. Se você plantava e você estava colhendo 100 sacas por hectares, a tua colheita era essa. Então, primeiro ano, 100 sacas por hectare, segundo ano, 100 sacas por hectare, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano. Perdão, quinto ano, mas no sexto ano, não era produzido 100 sacas por hectares. No sexto ano, milagrosamente, aquela mesma semente produzia 300 sacas por hectare, ou seja, ela produzia 3 vezes mais. Ela produzia para o sexto ano, ela produzia para o 7º ano e ela produzia para o 8º ano, quando eles iam começar a plantar de novo. Milagrosamente, essa semente era multiplicada. O que é isso, meu irmão? Isso é alteração genética. O próprio Deus ativava aquela semente para ela ser 3 vezes mais produtiva. O que Hermes quer fazer é alterar a tua alma e na tua alma vem, então, as produtividades. Lilith é como que queira alterar o teu código genético corpo, mas Hermes é como que ele quer alterar o teu código genético alma, as tuas informações, para que você não prospere, para que você não ouça Deus, para que você não tome conselho com o Senhor. Olha como que isso é sério. E eu estou terminando aqui, né? Meu tempo já está estourando aqui. Salmo número 81. Salmo 81. Diz assim:
Olha, versículo 11. Mas o meu povo, versículo 10, eu sou o Senhor teu Deus que tirei da terra do Egito, abre a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Então, olha o que o Senhor está dizendo. O meu povo não quis ouvir os meus conselhos. O meu povo não deu ouvido para mim. Mas por que o povo não deu ouvido, irmãos? Não é só porque o povo não deu ouvido, é porque tinha alguma frequência que fazia essas pessoas não ouvirem a voz. Esse, para mim, é Hermes. É não conseguir discernir a voz do Senhor. Isaías, então, Isaías 11. Verso 2, nós vamos ver, então, que o quarto espírito é o espírito de conselho. E esse fala de propósito, desígnio. E vem de uma palavra de deliberar, consultar, aconselhar. Então, irmãos, os desígnios e os propósitos estão sempre pautados nos conselhos. E aí eu volto para onde eu falei. Por que nós entregamos os nossos propósitos? Se você foi chamado para algo, por que você está entregando isso? Porque você não está escutando os desígnios de Deus e você não está sendo aconselhado nos propósitos eternos. Então, há um propósito e você faz parte desse propósito. Que hoje nós possamos tomar os propósitos e desígnios para que as portas continuem abertas sobre as nossas vidas. Amém? Vamos fazer a renúncia? Vamos lá? Com os teus olhos abertos, diga assim comigo: renuncio todo tipo de influência de Mercúrio e de todas as ligações com as informações distorcidas. Renuncio toda ligação com a deusa Maia e toda influência de Aristóteles, São Tomás de Aquino, Platão, Lutero, Mercúrio Psicopompo, Hipnos, Morfeu, Fobetor, Fauno, e quebro toda ligação e invocação desses tronos sobre a minha vida, família, chamado, e saio da atmosfera e contaminação da filosofia. Renuncio toda a atmosfera de engano, astúcia, avareza, egoísmo, mentira e do roubo. Desligo as minhas mãos da atmosfera de Mamon. Quebro todo amor ao dinheiro, todo fascínio das riquezas e proclamo que não serei escravo do dinheiro, mas serei senhor. Eu não servirei ao dinheiro, mas ele me servirá. Peço perdão por toda infidelidade e deslealdade, por não ser fiel a Deus e aos meus pais físicos e espirituais. E por estar tão ligado ao dinheiro, a ponto de não conseguir ser fiel nos meus dízimos, ofertas e primícia. Desligo a minha tireoide dos abismos da Babilônia, da África, da Grécia, Roma, Egito, Índia, França, Portugal, Espanha,
e tudo que me ligava aos cultos astecas, maias, incas e índios pré-colombianos. Em nome de Jesus, eu saio da atmosfera de Astarote, não permito mais que a minha mente seja roubada e saio da atmosfera de todo controle e manipulação em nome de Jesus. Peço perdão por todo o pecado vindo do quarto portal, toda ansiedade, desconfiança, perfeccionismo. Eu me desligo dos espíritos que vêm da África, que me faz ter uma mente pequena, projetos pequenos. Eu rejeito tudo isso, em nome de Jesus. E tomo agora os grandes projetos de Deus para mim. Desligo da minha mente toda a falta de concentração. Peço perdão por toda revolta, desobediência contra os meus pais. Eu retiro todo sentimento de dúvida, medo, rejeição, irritação, autocondenação, insegurança, sentimento de inferioridade, abandono, desespero, desprezo, idolatria, família. Renuncio cada palavra de maldição que ficou gravada na minha alma. Eu saio dessa dimensão agora em nome de Jesus. Pai, eu peço perdão por todas as vezes que eu não ouvi os teus conselhos, que eu não tomei os teus bons conselhos, mas agi precipitadamente, entregando os dons, talentos e presentes que o Senhor me deu. Eu peço perdão, Senhor, e peço a tua misericórdia, pedindo que seja restaurado isso em minha vida, pela tua grande misericórdia, que o Senhor tenha piedade, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que o teu amor infinito nos abra as janelas dos céus, para que possamos ter as revelações, informações, os teus conselhos e desígnios, e que os propósitos do Senhor para nós seja cumprido. Nós liberamos a tua palavra sobre a nossa semente. Nós liberamos o governo sobre nós. Tiramos agora o governo das estrelas, do sol e da lua, e declaramos que governamos acima de todas as coisas. Entramos nas portas do Senhor, acessamos a tenda da revelação e declaramos que cresceremos em sabedoria, entendimento e conselho, em nome de Jesus. Amém. Veja, queridos, veja isso. O quarto dia foi quando Deus fez a porção de governo da luz e das trevas, que hoje você passa a governar, que o governo esteja sobre a tua vida, que a chave de governo que o Senhor nos deu seja acessado. Amém? Depois que você sair daqui, eu vou orar agora, você vai pegar um óleo e você vai ungir a tua tireoide, porque o ataque de Mercúrio é na tireoide, porque fala das preocupações, fala da ansiedade, da falta de fé, da desconfiança, da preocupação excessiva. E aí onde nós vamos ser atacados para prosperar. Todos aqueles que se preocupam com o que há de comer, beber ou vestir, o Senhor considera ele como um pagão. Porque o Senhor diz, só os pagãos se preocupam com essas coisas. Hein? Então você dá uma ungida assim na tua tireoide e nós vamos declarar. Aqueles que já estão com óleo aí, eu vou já orar. Se você não tem, você, a hora que chegar, você unge aí e só declara. Coloca a mão na tua garganta. Pai, eu quero declarar agora, dou uma ordem à tireoide. Tireoide, se reconcilie com Cristo. Toda disfunção hormonal, toda disfunção por causa das preocupações, estresse, ansiedade, caia por terra agora em nome de Jesus. Mas eu declaro potência criativa. Hormônios voltam a ser regulados. Tireoide
volte para o teu tamanho normal. Toda inflamação caia por terra, todo desregular caia por terra, mas nós declaramos cura agora, em nome de Jesus. Eu te abençoo hoje, estenda suas mãos, eu te abençoo hoje, esse será um tempo produtivo, toda a produtividade do eterno virá sobre a tua vida, e tudo aquilo que foi roubado economicamente, eu declaro que seja paralisada essa obra do roubo, da escassez e da miséria. Nós declaramos que sobre as tuas mãos não está nenhuma frequência da miséria e da escassez, mas há a frequência ou a liberação da abundância do Senhor. Que a tua mão comece agora a ser incendiada pelo fogo santo, queimando toda obra de destruição, mas eu declaro ativado os comandos de prosperidade, que haja prosperidade sobre as tuas mãos, que haja prosperidade sobre o fruto do teu trabalho, que haja produtividade. Esse é um decreto em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, que o Eterno abençoe. Vamos para lá mais um dia que o Senhor tem dado para nós. Que haja multiplicação. Hoje declaramos portas abertas financeiras, aumento de salário, declaramos aumento de recurso, declaramos portas de emprego, que o Senhor possa prosperar e trazer boas notícias, em nome de Jesus. E, deixa eu só